Oi, de novo no ar o Em Voga Podcast. E hoje temos um convidado animadaço. Tudo bem? Tudo bem, Luca? Tudo bem, Juliano Abucater, jornalista, meu amigo jornalista e criador de conteúdo. Não Conteúdo direito... digital, isso. Uma nova fase da vida. Obrigado pelo convite, Luca. Prazer. Imagina, prazer é meu. Prazer é que todo honra meu. ter você aqui. A Luca é uma grande comunicadora da cidade. Quando eu cheguei aqui há 23 anos atrás, ela já arrebentava e continua, né, Luca? Espero voltar, né? Continua. Deixa eu te falar. Vamos lá. Fala um pouco do seu trabalho para mim. Luca, eu fiquei muito tempo, trabalhei com TV. Foram quase 15 anos trabalhando com telejornalismo, né? Fiquei muitos anos na TV Tem. Foram 13 anos na TV Tem. Pela TV Tem eu passei por Sorocaba, Araçatuba, fui para Globo São Paulo, fiquei no Jornal Hoje, pude prestar meu trabalho também para os grandes telejornais. Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Fantástico, né? Isso é investigativo, né? Durante muito tempo, dentro da TV Globo, eu fiz parte do jornalismo investigativo. Nós éramos em 13 jornalistas do Estado. O que eu acho mais legal do jornalismo. É na época que o jornalismo investigativo era aquela adrenalina, sabe? Aquela coisa de você dar uma notícia que ninguém nunca sonhou em ouvir dizer, né? E a gente éramos em 13 jornalistas em todo o Brasil. Tinha cada... É pouco. Mas eram espalhados. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, eu era o representante. Manaus, Tocantins, Mato Grosso, interior do estado, dos estados do Nordeste. E a gente fazia um pool de reportagens investigativas que sempre tinha ramificações de outros estados, então a gente conseguia construir grandes reportagens, né? Principalmente para o Fantástico. E claro, aqui na nossa região também, a gente conseguiu também ter êxito em várias reportagens de denúncias, mas isso ficou para trás, mas foi uma fase muito bacana da minha vida. Enriquecedora, né? Eu aprendi muito, eu comecei como estagiário na TV Tem aqui, na Globo, aí acabei ficando, mas antes eu passei pelo Diário da Região, também como repórter do Caderno Cidades, e aí a gente foi construindo minha carreira em cima do telejornal. Fiquei 13 anos. Porque a tua imagem é maravilhosa para telejornal. Fiquei 13 anos, passei por todas as fases da redação, fiz edição um pouquinho, fui repórter um pouquinho, depois produtor, e no final de toda a minha parte da televisão eu virei apresentador. Eu acabei apresentando um programa de política no SBT, o ano passado, na época das eleições, foi um ano. Chamava Tela Política, entrevistei todos os pré-candidatos a governador do estado de São Paulo, quase todos os pré-candidatos à presidência, só o Lula e o Bolsonaro que eram os mais difíceis. Mas deputados federais, estaduais, prefeitos da nossa região, eu entrevistei mais de 27 prefeitos. Eram quase de 2 a 3 programas por semana e foi muito bacana. Então, assim, eu completei toda a minha fase no telejornalismo. Fechou o ciclo. Fechei o ciclo. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de aprender marketing também. Quando eu saí da Globo, na época da pandemia, eu fui trabalhar como diretor de marketing de um grupo, que tinha uma construtora, hotel, água mineral, ONG, e eu cuidava da assinatura do e-mail até as redes sociais. Então, eu comecei a estudar nesse meio do marketing, que eu era já comunicador. Que é apaixonante. É apaixonante, inclusive eu me apaixonei, eu nem imaginava que eu ia continuar me apaixonando pela comunicação, e realmente aconteceu isso. E aí eu fiz essa migração do jornalismo para o marketing, para o planejamento, para a criação de ideias, que é uma coisa muito mais solta, porque quando você está no jornalismo, você está envolvido com o que acontece, com as notícias, aquela coisa, fato, né? Com os fatos. Quando você cria, né, campanhas publicitárias, que é o que eu estou fazendo hoje, a gente começa a ramificar os nossos conhecimentos. Você está com uma agência? Eu estou com uma agência, chama Supernova Comunicação. Eu comecei com essa agência em setembro do ano passado. Ela fica ali no Eco Business Park. Sabe, adoro. É um lugar maravilhoso. É uma agência que está pequenininha ainda. O Bar do Chuchu lá. É uma agência pequenininha, mas a gente já está grande, sabe? Então a gente está atendendo vários segmentos do comércio, de indústria, e a coisa está dando super certo, então quer dizer que eu acho que eu estou no caminho certo. E né? você faz, porque hoje em dia não existe muito aquelas formas tradicionais de publicidade. A gente não tem mais regra, né, Luca? O que acontece hoje? A comunicação mudou muito. Com o avanço
do acesso da internet a quase todo mundo, os smartphones, então todo mundo hoje pode ser um criador de conteúdo. O que diferencia é se você tem uma formação em comunicação, você faz uma comunicação mais assertiva. Então muita gente hoje às vezes perde tempo e energia criando conteúdos que não dão resultados. E isso é o que a gente tenta encaminhar e direcionar. Então hoje a gente tem assim clientes de metalúrgica, lojas de roupa feminina, loja de decoração, indústria de imóveis, escola bilíngue. A gente tem assim vários ramos. Então a gente consegue todos os segmentos. Todos os segmentos. A gente está com 15 clientes já. Nossa, que espetáculo. E a gente consegue criar para todos eles. Recentemente eu contratei um jornalista para trabalhar comigo e a gente já está até procurando outro para dar conta de tanto conteúdo, porque não é só ir gravar, é você criar e apresentar a proposta para o cliente dentro daquilo que ele espera, porque quando a gente usa as redes sociais para divulgar o trabalho que a gente faz, a gente tem um objetivo que é um objetivo comercial. Então você precisa de resultados comerciais, você precisa posicionar a tua marca no mercado, você precisa posicionar a sua imagem. A imagem. E não é só isso, você tem que tratar a sua imagem, você tem que saber como que você fala, para quem você fala. Eu costumo falar para os meus clientes assim, que quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Hoje em dia está muito nichado a comunicação. A gente vê pelos streams, né? Você entra na televisão, você só assiste o que você quer. É verdade. Você entra no YouTube, você assiste só o que você quer. Você quer assistir um podcast, ouvir um podcast, você vai naquele assunto que te interessa. Então não é mais aquela coisa de você receber tudo e não ter opções de escolha. Antigamente a gente sentava na frente da televisão, aí passava o jornal, depois passava a novela, depois passava um filme. Aqui era o que tinha. O filme era comédia, era romântico, você tinha que assistir porque era o que tinha. Hoje não, você consegue ter acesso àquilo que você quer. Então eu costumo falar que é importante você saber para quem você fala, né? E o melhor, eu tenho outra frase que eu falo muito para meus clientes que eu acho mais importante do que saber para quem você fala. O que você fala muda muito. Como você fala muda tudo. Então você tem que saber a sua comunicação. E aí, como eu venho do jornalismo, como eu venho da comunicação, do profissional de audiência que precisava saber o que falar para ter audiência, então eu passei isso para dentro do marketing, né? Muito então legal. Eu fiz essa migração e essa mistura de informações para conseguir ter essa comunicação assertiva e está dando certo, graças a Deus. A gente está muito feliz. Fico feliz, viu? Fico feliz. Vou lá visitar vocês. Eu vou trazer os meus clientes todos aqui, um de cada vez. Um de cada vez, né, Luca? Porque tem tanta gente boa, tanta coisa boa para mostrar. Quando você trabalha sério, é muito bom. Quando você trabalha sério e vê que o seu cliente trabalha sério, você quer mais aquele... Lógico. Uma coisa, por exemplo, que eu não faço, que é assessoria de imprensa, eu acabo ajudando os meus clientes nesse sentido, sem estar isso no contrato estabelecido, porque eu sei que aquilo vai gerar conteúdo, porque eu sei que aquilo vai gerar uma audiência maior, uma credibilidade maior para o meu cliente, isso vai ser, consequentemente, reverberado a mim, né, ao meu trabalho. Claro. Então, assim, a gente acaba fazendo de tudo um pouco quando se fala em comunicação, né? Mas o foco mesmo é criação de conteúdo, são conteúdos inteligentes. A Supernova Comunicação chama Supernova Comunicação Inteligente. Legal. Você sabe que aqui... uma coisa que eu faço questão dos meus entrevistados é que sejam inteligentes. No mínimo, né? É bom porque o papo flui, né? Não, o papo flui. A pessoa que está assistindo não vai falar, nossa, que absurdo. Não, pelo amor de Deus. Eu, às vezes, não sei muita coisa da pessoa que eu estou entrevistando, do trabalho dela, mas também não tenho obrigação de saber, porque se eu for saber... Pauta aberta é melhor. Se eu for saber de tudo, eu vou ser um gênio, né? Mesmo porque, né, Luca, o gostoso é quando... o que eu falo, isso também tem a ver muito com os conteúdos digitais. O gostoso é você se sentir livre, você se sentir à vontade para falar aquilo que você quer. Né? E perguntar quando você não sabe. Se você está pautado, muito engessado, a coisa fica dura, ela fica parecida com outras coisas, né? Parece que veio de uma forminha. Quando você se sente livre e à vontade para falar ou para fazer o que você acha que vai ser bom para o teu negócio, a coisa flui e fica muito mais natural. Não parece que você está imitando ninguém. Hoje em dia você vê muita gente criando conteúdo, que você olha para um, aí eu olho o outro, do mesmo setor, do quase mesmo segmento. Quase uma consciência coletiva. Do mesmo segmento. Vamos fazer um
um exemplo, segmento médico, aí todos estão criando conteúdo, parece que está todo mundo fazendo igual. E você acaba ficando mais do mesmo, né? Quando você é original, genuíno e se sente não preso a esses padrões, o teu conteúdo se torna único. E você, cada uma pessoa, não existe outra igual, né? Então, quando você é único. Então, as pessoas tentam, às vezes, imitar o fulano que está dando certo, ou o jeito daquele, e acaba se enganando. Imitar é muito ruim, né? Você pode pegar referências, eu acho isso muito bacana. Eu gosto, por exemplo, assim, antes de começar o podcast, o que eu fiz? Eu assisti milhões e vi tudo que eu não queria. Exato. Tá vendo? Inteligente. Aí, se eu não quero, eu nunca vou fazer isso. Então, assim, não estou... isso é importante você fazer esse estudo, né? Porque senão você acaba ficando mais do mesmo, né? Obrigado por nada. Você vem, você perde a oportunidade de passar a tua mensagem. O que a gente está fazendo aqui, tem muita gente assistindo, então a gente está tentando passar uma mensagem. Você, com o teu programa, o Invoga, você está tentando passar uma mensagem que seja diferente de tudo que existe por aí. Não precisa ser o outro formato, desde que o conteúdo seja original. Tem algumas coisas originais, pode ser diário, mais curto, sabe? Já deu uma mudada na cara. É bom. E histórias para contar, né? Porque isso é o melhor. Né? Não é? Isso é o melhor. Eu adoro histórias. Histórias para contar. Eu tenho uma história para contar do tempo que eu vivi no jornalismo, de gafes, de mancadas, de risadas, né? Eu sempre fui muito feliz na minha profissão. Eu cheguei a fazer direito antes de ser jornalista, quase me formei, larguei o curso. Temos um advogado. e me investi no jornalismo. E assim, que bom que eu fiz isso, sabe? Porque eu me encontrei, e continuo me encontrando, isso é muito importante, porque a gente não pode se contentar, pronto, já... Não, a gente sempre tem que saber que tem mais por vir, né? E você vai se descobrindo, né, Luca? Vai se descobrindo. Eu acho que eu nasci jornalista, aprendendo. Porque eu sou tão curiosa. Eu sei. Eu sou tão curiosa, eu pergunto tudo para todo mundo. Mas o que é isso? Me conta. Olhos de lince. Eu não sei o que. E daí as pessoas, nossa, você perguntou? Por que você foi perguntar? Eu cheguei agora há pouco, você estava com outro entrevistado do Instituto de Pesos e Medidas, que você acabou de falar assim... Eu serviria para ser fiscal, porque eu tenho um olho aguçado, eu tenho um olhar apurado. E é verdade, o jornalista tem que ter isso. Tem que ter isso. Porque você tem que enxergar a notícia onde ninguém enxerga. Você olha uma coisa, todo mundo está olhando a mesma coisa. O jornalista da veia, que corre o sangue jornalístico na veia, ele consegue chegar através daquilo que ele só está vendo, né? Ele consegue ter essa percepção maior, que é onde nascem as grandes pautas, as grandes reportagens e os grandes assuntos, porque o jornalismo é um serviço para a sociedade, né? De repente, a imprensa tem que fazer o papel dela, que é informar. E de repente uma percepção diferente de um jornalista faz toda a diferença, muda muito a vida das pessoas. Isso é o mais legal. A gente já presenciou situações de reportagens que a gente muda a vida das pessoas. Isso é muito gratificante. Então tem essa devolução, né, do trabalho que a gente faz, que é muito legal também. E isso transformado na linguagem de marketing deve ser espetacular. É espetacular, porque olha, Rio Preto tem um mercado de agências gigantesco. Tem. Para você ter 15 clientes em quanto tempo? Nós estamos com 9 meses de agência. Gente, é uma apocalipse. Eu acho que assim, é o resultado do trabalho que a gente faz. Porque, igual o jornalismo tem essa função social de informar e você saber que muda a vida das pessoas, no marketing a gente tem um objetivo muito mais certo, que é comercial, resultado comercial. As pessoas têm empresas, elas investem no marketing, elas investem na agência e elas precisam ter um retorno disso, né? E se elas continuam investindo e cada vez aumentando, é porque elas estão tendo um retorno. Então, assim, a gente fala em vendas, a gente fala em aumento de número de clientes, a gente fala em posicionamento da marca. Você cria estratégia. Sim, é exatamente isso. Tem uma coisa que eu falo para todos eles, que é planejamento. Planejamento é muito importante. Não tem como você errar muito se você planeja. Mas isso você aprendeu com o jornalismo, porque o jornalismo, você não tem planejamento... O jornalismo é roteiro, né? Você sai da rua sabendo que tal hora você vai falar com fulano, vai perguntar isso para ele sobre aquele assunto, né? Então, quando você tem esse planejamento, e agora no planejamento de criação de conteúdo e de estratégia de marketing, também é muito importante, porque você consegue definir para onde você está indo, né? Da onde você está e para onde você vai, né?
Esse é muito legal. E o resultado está dando certo, porque está cada dia mais... Vocês são assim, em quantos lá na agência? Nós somos em três jornalistas. Nossa, é Estamos em pouco 3 para jornalistas. ter 15 clientes. A gente está se desdobrando agora. Nossa, Agora a gente está contratando obrigada por ter conseguido um tempinho para vir aqui. A gente agora está contratando Porque, mais um jornalista pelo amor de também. Deus, é muita gente. Porque não dá conta de dividir. Mas é muito trabalho, né? Quando eu falei assim, nossa, eu trabalho, porque na TV a gente trabalha muito, final de semana, sábado. Não existe Natal, não existe Ano Novo, existe folga, né? Não tem dia ruim porque a notícia não para de acontecer. Eu falei, não, você acha que quando eu tiver o meu próprio negócio, talvez eu vou ficar mais tranquilo. Não, de jeito nenhum. Mas aí você trabalha com mais vontade, eu acho. Trabalha com mais vontade. Com uma garra diferente. Não, lá. Com certeza. É uma reinvenção, né? É reinvenção. Bom, eu gosto de trabalhar, né? Mesmo eu gosto de trabalhar para os outros. Sou uma excelente funcionária e gosto muito mais de trabalhar para mim. Eu acredito que assim, quando você tem a dedicação no que você faz, né, Luca, a coisa acontece de alguma certa forma. E respeito também. Né? E quando você trabalha para você, você sabe onde você erra e você conserta. Sim. Quando você trabalha para alguém, você sabe onde a pessoa está errando, mas muitas vezes ela não quer consertar. E você está vendo aquilo acontecer e fala, poxa, podia ser diferente, mas você não tem o poder de mudar. Né? Você tem que esperar isso é complicado. o outro lado acontecer. Mas eu sou apaixonado em comunicação e agora me redescobrindo no marketing da comunicação e na comunicação digital. Eu falo, gente, eu nunca fui influencer, nunca fui conteúdo, não tem. Eu já gravei para TV, já apresentei programa, mas eu não tenho essa destreza de chegar, pegar uma câmera no meu próprio conteúdo, né? Eu sou bem tranquilo. Mas eu gosto disso, porque para mim o que interessa é meus clientes aparecerem, não sou eu. Claro. Se eles estiverem aparecendo, eu estou feliz. Sempre, né? E é importante isso, né? Tá dando certo, é muito bacana. Depois eu vou te convidar, já te convido aqui para você tomar um café lá na agência com a gente. Vou lá. Eu gosto de cappuccino, tá? Tá bom, a gente também, né? Já vou Quem não gosta, já vou deixar o cappuccino pronto, assim, lá na hora. É verdade. E a vida, como vai, Ju? Tá tudo bem, graças a Deus, casado, só sem filhos, óbvio, né? Casado, caminhando bem. Aí, você está gostando de morar em Rio Preto de novo? Eu fiquei um período fora que foi muito bom para mim dar valor, no tanto que Rio Preto é um lugar incrível para se viver. Quando eu saí da Globo, eu fiquei um ano fora. Desse um ano eu morei muito tempo em Londres. Fui fazer um trabalho em Londres, justamente foi lá que eu descobri o marketing, lá fora. Olha que loucura. Eu nem imaginava que eu iria morar em Londres, quanto mais trabalhar com isso lá. E foi pela necessidade, porque eu trabalhava para um grupo, que eram 7 empresas, e eles abriam uma 8ª empresa que ia vir de Londres, da Inglaterra. E eles me convocaram a ir para lá, fazer toda essa estratégia de abertura de firma, de processo burocrático, e criar também a imagem da empresa lá fora, que era nome, desde arrumar o nome, ao logo, a cor, sabe? E de lá eu continuava cuidando das outras empresas aqui, das outras 7, né? Dessa parte bem de marketing, né? De criação de conteúdo. Então eu tive que estudar, então eu acabei estudando marketing em Londres. Que luxo! Isso foi muito bom para mim, e a empresa me promoveu isso, né? E então foi uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Aí quando eu voltei de lá, eu falei assim, é isso que eu quero fazer da vida. Acabei voltando para Rio Preto, depois de um ano, para apresentar o convite do SBT, para apresentar um programa, então um pouquinho de jornalismo, mas já iniciei os trabalhos com o marketing. Mas a cabeça já estava no marketing. E aí eu voltei para Rio Preto, nesse mesmo período que eu estava apresentando Tela Política do SBT, o programa só de política. Você podia ter ido para qualquer lugar do mundo. Né? Eu voltei justamente para começar esse trabalho. E aí, simultaneamente, eu já comecei a atender os meus clientes, e aos pouquinhos até conseguir uma independência e uma robustez necessária para poder falar, não, agora eu vou trabalhar para mim. E foi isso que aconteceu. Não foi assim, não, foi um planejamento. Amanhã eu vou abrir uma agência. Não, foi um planejamento, foi sentindo como que as coisas iam acontecendo, cada dia um cliente novo, diferente. Que existia uma possibilidade. Existia uma lacuna no mercado com esse atendimento que você presta. Porque isso você detecta olhando, né? E eu fui observando também o que já existia na cidade para poder fazer a coisa ser diferente, né? Já que eu queria entrar no game, digamos assim. Né? A gente fala, tá no game, estamos
no Uai, game tá agora. no game, total. E aí tá tudo certo, graças a Deus. Estou muito feliz e é um trabalho gostoso, porque o trabalho de criação é um trabalho diferente a cada dia. Por mais que você volte todas as semanas aquele mesmo cliente que vende aquela mesma coisa, só que você tem que fazer aquilo ser diferente. Né? O jornalista sabe fazer isso. Contar a história é diferente, né? Saber contar a história. Às vezes o cara nem acha que aquilo ali é matéria, super matéria. E eu costumo falar o seguinte, eu fui criado dentro de uma TV, né, minha profissão, e eu sou um profissional da audiência, então a gente sabe como ter audiência, como que você vai chamar a atenção das pessoas para aquele assunto que você está contando. Então, isso me ajuda muito hoje no trabalho que eu desenvolvo atualmente dentro da agência, da Supernova. E você redige os textos? É uma coisa, tem vários tipos de processo, com cada cliente é de uma forma. Tem uns que são mais à vontade, que a gente deixa uma coisa mais solta, tem uns que são mais engessados, que a gente precisa preparar eles primeiro, e a gente acaba mandando um texto antes, a gente acaba mandando uma referência, nós vamos gravar desse jeito, aí a gente orienta assim, de como ele tem que estar vestido, qual que é a postura dele. Outro dia eu também? Tá, você tá bem. Você tá acho que tá com dor de cabeça, você me falou. Mas faz parte. Eu tô morrendo de dor de cabeça. Mas não tem importância, às vezes eu deixo aqui que todo mundo tem. Eu fui fazer um trabalho em Bragança Paulista com o prefeito e os secretários de lá, justamente um media training, que a gente reuniu todos eles para ensinar as pessoas a falar no conteúdo digital o que a administração deles está fazendo, né? Foi uma oportunidade muito bacana. Então eu falei para todos eles de uma vez no Teatro de Bragança, que é um teatro maravilhoso. E aí a gente faz um trabalho que a gente consegue mostrar para eles assim como eles devem estar, desde a postura com que eles têm que se apresentar diante das câmeras, até mesmo em público, as roupas, a meia que veste, o tipo de cabelo, o tipo de frases que ele tem que falar, como que ele controla o raciocínio enquanto está falando. Isso é um trabalho muito bacana que a gente faz também. Eu estou aqui me arrumando e pensando em tudo que você está falando. Chama Media Training, é muito bacana, porque você tem a postação, o jeito que você fala, a altura que você fala da tua voz. Eu dei um exemplo para eles, que é muito legal, que é do... Depois você vai me dar umas dicas, né? Vou, na hora que a gente quiser. Por exemplo, a gente vê uma mesma notícia, você pode transformar ela em 3 versões diferentes. A Luca hoje veio de jaqueta jeans. A Luca hoje veio de jaqueta jeans. A entonação da frase, você muda o que a pessoa vai pensar de primeiro momento. A Luca veio de jaqueta jeans. Tipo assim, você consegue induzir, na verdade. A comunicação é muito forte. Você consegue induzir o primeiro pensamento da pessoa naquela escuta a tua mensagem. É verdade. Então eu te dou 3 jaquetas jeans. Ela afrontou e veio de jaqueta jeans de novo, mas por que ela veio de jaqueta jeans? Ela simplesmente só veio de jaqueta jeans, tipo, né? Então você consegue, pela postura com que você fala... Olha, eu vim de jaqueta jeans porque eu adoro, tenho muitas. Espero gravar com todas. Tá maravilhoso, como sempre. E você sabe que é uma loucura esse negócio de jaqueta. Porque, por exemplo, eu tenho um monte de jaqueta jeans. Aí eu passo uma falar, é igual gato, né? Ai, daquela jeito, eu não tenho. Vou lá comprar da jaqueta jeans, né? Mas também tem as estratégias, você usar a mesma roupa também. Você lembra da Lady Di, que ela usava a mesma roupa para ir treinar todos os dias na academia? Porque os fotógrafos, os paparazzi não conseguiam tirar mais foto nem vender, porque o povo achava que era antiga as fotos. Então tem muita estratégia que você pode fazer com a jaqueta jeans. Ela era esperta, né? Eu falei, não, vou com a mesma roupa. Ela comprou 10 camisas iguais, 10 calça leg igual, ia todo dia com a mesma roupa, e os paparazzi não conseguiam vender mais foto para os tabloides. Porque eles achavam que era tudo no mesmo dia. Não, essa já estava ontem, né? Então, aí ela conseguiu zerar aquelas fotos. Nossa, ela era muito inteligente, eu não sabia disso. Olha só, então assim, a jaqueta jeans você tem 1000 utilidades para ela. Né? Inclusive falar, o jeito que você fala, né? Você está de jaqueta jeans. Então, assim, para resumir, a comunicação é uma arte, né, Lucas? Se a gente entende, se a gente entende essa arte, a gente consegue passar a nossa mensagem. Eu acho mais importante é você falar daqui e alguém escutar daqui. Mas não é só escutar e entender. Aí sim você completa a sua comunicação. Comunicação e me conta uma coisa. Assertiva é isso. Quando você escolhe os seus clientes, você normalmente só trabalha com gente que você gosta? Sim.
com Isso quem é eu muito acredito. importante. Com quem eu acredito e que eu acho que é o sério. produto é bom, que Porque você não adianta gosta. você trabalhar com quem não está disposto a ser sério no mercado ou que tem que estar enganando, porque você não vai fazer milagre. Uma hora a casa cai. Você pode começar fazendo a coisa acontecer, depois isso vai por água abaixo e você se envolve numa situação que pode prejudicar você. Então, assim, eu, na verdade, eu ainda estou sendo escolhido pelos meus clientes. Se Deus quiser, um dia eu ainda vou poder escolher. Não, já você está escolhendo. Mas todos que hoje eu trabalho são pessoas que eu confio, que eu sei que trabalham certo e que a gente tem uma proximidade e acaba criando uma amizade, um respeito muito bacana. Aí a coisa acontece, a coisa flui. É sempre assim. Com certeza. É maravilhoso, né, Luca? Trabalhar com comunicação é a minha grande paixão. Eu gosto também, viu? Eu sei. Eu gosto de passar informação para os outros. Você sabe que, já não sei se eu já te falei isso, no podcast só pode vir gente inteligente. Você falou. Obrigado pela parte que me toca. Por quê? Porque eu quero que as pessoas sintam vontade de assistir. E quando assistam, elas saiam, né? É muito interessante porque quando você começa a falar, você tem 3 segundos para prender a atenção da pessoa. Se você não perde a atenção da pessoa em 3 segundos, aí vai ficando cada vez mais difícil. Né? Isso eu não sabia. Então, quando você já vem com alguma coisa bacana, inteligente, já de cara, e com um assunto, com uma dinâmica diferente, você vai ter a audiência. Isso eu não sabia. São 3 segundos? No Mas esses 3 segundos eu falo... Podcast, eu só falo o nome. No digital, mas você já fala, a escolha do teu entrevistado já começa por aí, tá vendo? Na hora que você apresenta o teu entrevistado. Principalmente no digital, eu falo. Você quer muita informação hoje em dia, né, Luca? Você tá olhando no teu Instagram, você tá recebendo mensagem do WhatsApp, teu filho tá te chamando em casa, o telefone de casa tá tocando, a TV tá ligada, o gato... Então, assim, pra você dar conta de tudo isso... Você tem que conquistar a pessoa logo no começo, então ela vai pular e vai para outra coisa que está ali interessante. Né? Eu espero que em breve as pessoas fiquem esperando para assistir. Quem será o próximo? Eu tenho certeza. Será o próximo? Você nunca deu fora ponto sem nó. Pelo contrário, sempre foi muito assertiva. Essas linguagens antigas são uma delícia, eu né? Adoro. Ponto sem nó. Eu adoro. E eu que tenho criação mineira, minha família, eles usam muito isso lá, né? Na hora da onça beber água. Gente, isso como na hora. É muito bom, né? É gostoso isso. Isso é comunicação. Essas linguagens antigas, às vezes uma frasezinha dessa já vale tudo, né? Você diz tudo naquela frasezinha. Ponto sem nó. Hoje em dia você fala ponto sem nó, as pessoas tentam ponto sem nó, essa geração nova. Mas assim, ponto sem nó, até a gente já sabe como que funciona. Eles nem sabem o que é nó. E já entendeu a mensagem, né? Eles nem sabem o que é nó. Quando o pai e a mãe falavam desse jeito com a gente já... parava na hora, né? Ficava quietinho. Ai, amado. Nossa, nós fomos mais longo. Olha só que bom. Adorei. Vai ter que voltar aqui, então. Vai ter que voltar. Vamos voltar, vai trazer todos os clientes. Sim, e vamos acelerar. Vou trazer um por um aqui, com certeza. Apresentá-los. Tá, obrigado, viu, pelo convite. Obrigada a você. Sucesso sempre, viu? Um beijo grande. Desculpe só a dor de cabeça. Faz parte. Vocês gostaram da entrevista? Gostaram do Juliano? Ele é demais, né? Dá um like, segue no YouTube, Instagram e Facebook. Beijinho. Beijo, pessoal. Beijo.